Amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12. Como se posicionar diante de Jesus? No Evangelho de Mateus, Jesus é o rei que vai fazer justiça. Para Mateus, ele quer mostrar a missão de Jesus e mostrar que ele é o mestre da justiça. Aqui no texto de hoje, tem duas partes. Nos versos 1 a 5 e versos de 7 a 12, o verso 6, que é uma mistura de duas citações bíblicas, funciona como eixo em torno do qual se movem as duas partes. O primeiro verso põe em cena as principais personagens do drama: Jesus contra o rei Herodes, Belém contra Jerusalém. Os magos pagãos indo a Jerusalém entrevistar-se com Herodes e dirigindo-se depois a Belém para adorar Jesus funcionam como resposta, como modelo de discernimento dentro desse drama, pois são eles os que chamam Jesus de Rei dos Judeus, ao qual desejam adorar. Os magos reconhecem o poder alternativo nascido em Belém, é Jesus. Consequentemente, o poder de Herodes, aliado dos dominadores romanos, não tem mais vigência. A primeira parte dos versos de 1 a 5 mostra que o verdadeiro rei dos judeus não é o violento assassino, prepotente e politiqueiro Herodes, estrangeiro, indumeu, lacaio do poder romano opressor. A sede desse poder está em Jerusalém, onde o poder religioso, chefes dos sacerdotes e escribas do povo. No verso 4, contemporiza com Herodes, servindo-lhe de suporte ideológico. Então Herodes e a cidade inteira se agitam com o anúncio de novo rei. O verdadeiro rei dos judeus é um recém-nascido, que tem suas raízes no poder popular alternativo que se forma a partir do descontentamento e das necessidades básicas do povo, ou seja, é rei à semelhança do pastor Davi. Sabe-se que Davi começou sua campanha política-militar junto dos descontentes. De fato, Mateus salienta com força que a salvação não vem de Jerusalém, onde está o tirano Herodes, mas de Belém, cidade do pastor Davi. No verso 6, posto na boca dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, reúne dois textos bíblicos, Miqueias 5:1 e 2 Samuel 5:2, situando em Belém o nascimento do rei dos judeus e caracterizando a função desse rei. Ele é um chefe que apacentará o povo de Israel. Portanto, de Belém, poderíamos dizer da periferia de Jerusalém, pois Belém era uma aldeia a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Vai sair o líder alternativo, o chefe pastor, aquele que vai defender o povo, ou seja, as ovelhas, da ganância dos exploradores, os lobos. O verdadeiro tipo de adorador é aquele que, no meio dessa sociedade conflituosa, descobre que a salvação não pode vir pela ação violenta do poderoso tirano, nem pela falsa religião patrocinada pelos líderes religiosos serviçais do prepotente Herodes. A salvação vem através do pequeno, da periferia de Jerusalém. Os magos são os primeiros a intuir isso, e seu desejo é adorar esse novo poder que nasce do pobre. Eles são guiados por uma estrela, que exprime as intuições mais puras e os anseios mais profundos da humanidade, sedenta de paz, justiça, fraternidade.
Herodes, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei têm as Escrituras. Por meio delas, sabem onde nascerá a esperança do povo, mas sua ambição e febre de poder procuram ardilosamente eliminá-la, como o rei Saul pretendera eliminar Davi. A segunda parte do texto de hoje mostra a coerência dos pagãos em relação à nova forma de entender a sociedade e o mundo. Guiados pela estrela, note-se que ela só reaparece depois que se afastam de Herodes e de Jerusalém. Chegam a Belém e encontram o menino. Nesse menino da periferia, reconhecem o rei que faz justiça e se prostram diante dele. De fato, os magos veem o menino e a mãe, prostram-se e oferecem tributos. A expressão o menino e a mãe faz pensar nos reis de Judá, quase sempre apresentados com sua mãe no dia da entronização. Os magos reconhecem, pois, a nova maneira de exercer a realeza e o poder. Adorem ao projeto de Deus que salva as pessoas a partir do pequeno e do pobre e não a partir dos poderosos e violentos como Herodes. O gesto de reconhecimento é acompanhado da oferta do que há de melhor em seus países: ouro, incenso e mirra. É possível ver aqui um eco do que diz o Salmo 72, que tem como eixo a pessoa do rei. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributos. Então, meus amados irmãos, adorando o menino Jesus, pondo-se a serviço dele, saberemos nós também sonhar um futuro melhor, sem voltarmos aos Herodes de hoje. Esse episódio nos recorda que é grave engano supor que a salvação e a vida venham dos poderosos. Ao se aliar com eles, a igreja se torna cúmplice de seus projetos de morte. Os magos, ao tomar rumo novo, apontam para a novidade que nos espera e desafia no campo da evangelização.